Neemias capítulo 3, verso 25. Vamos ler o texto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Paiós. Pastor, onde está a porta? Feche os olhos em nome de Jesus. Aumenta, filho. Aumenta o teclado, filho. Isso, agora sim. Quem tem que ficar com fone, não fica com fone, vem? Feche os olhos, vamos pedir que Deus fale conosco. É uma porta embutida aí, mas você já vai entender. Senhor, obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz. Pedimos a Deus, fale conosco, fale no nosso coração, fale na nossa vida. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. A tua palavra é a nossa diretriz, a tua palavra é a verdade. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo possa nessa noite falar conosco, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós estamos 12 portas, e cada porta uma diretriz. Você lembra que nós começamos qual porta? Qual a primeira porta, irmãos? Pelo menos a primeira, né? Porta das ovelhas. E o detalhe, porta do gado, né? Mas o detalhe é que essa porta não tem o quê? Ferrolho e nem fechadura, que é a porta do pecador. Segundo, nós vamos para a porta dos peixes, que é a porta do trabalho. É quando a igreja, depois que se entende como ovelha, ela começa a trabalhar na obra do Senhor. Então cada porta dessa é uma diretriz para nós. Nós falamos muito sobre o profético, só que aquele profético que nós não entendemos, né? Às vezes é um profético que fala, profético, e é umas loucuras. E quando nós vemos essa porta, essas portas é porque elas são proféticas para a nossa conduta. Se você observar a porta das águas, porta das fontes, que nós falamos em uma quarta-feira, né? Principalmente a porta das águas, porque é a porta que não é reformada, é a porta que só é citada. Por quê? Você lembra? É porque a palavra não precisa de reforma, a palavra não precisa de ser atualizada. Para tu ver como essas 12 portas são proféticas. Falamos sobre a porta do monturo, onde se abre para fora e ali é para sair aquilo que não presta. Falamos semana passada sobre a porta dos cavalos, levando a consciência de que estamos em guerra constante. Mas mesmo em guerra constantes, nos preparando, a nossa confiança precisa estar no Senhor. E nós lemos o texto que, por mais que nós tenhamos cavalos e exército, a nossa vitória ela vem do Senhor. Quem expressa isso, falando sobre confiança, é o salmista e Salomão, que teve muitos cavalos, que tinha um poder bélico, né, de respeito. E hoje nós vamos falar sobre essa porta. Você vai estar perguntando, pastor, mas onde está essa porta do pátio? Na verdade, essa palavra ela foi transliterada na Vulgata Latina, mas de cunho exegético, ela no hebraico a palavra não é pátio, é porta. Então, para nós que estamos aí com a Bíblia na mão, né, dentro da transliteração para o latim, você está vendo aí pátio, mas a palavra aqui é porta. E porta da prisão é uma porta muito importante. Porta da prisão, talvez você se assuste, porque, pastor, por que restaurar uma porta da prisão? Por que restaurar uma porta dessa que só em falar já é angustiante, né? Eu nunca me vi preso. Não sei se você já se imaginou assim, né? Se de repente acontecer alguma coisa comigo, eu fui injustiçado e eu ser preso. Me lembro quando eu era bem novo, assim que eu saí do quartel, eu fui visitar um amigo meu que decidiu trilhar por caminhos errados. 40 DP, onde o delegado era o meu pastor. E eu pedi para ele ir lá visitar. Quando cheguei lá, ele estava angustiado, porque estava preso. Eu fiquei imaginando se eu estivesse preso. Então, falar sobre prisão é angustiante demais.
Não sei se você já ficou preso em algum lugar, não sei se você sentiu, sabe, um lugar que você, assim, não tem como eu sair, é difícil demais. Mas a porta da prisão, restaurar, ela é conflitante. Eu sei que ela é conflitante. E quando eu comecei a ler esse texto e falar, mas por que é conflitante? Tem uma palavra que eu achei muito legal, chamada polissemia, é que ela acontece para dar um sentido. O único sentido é uma palavra, ou melhor, sentidos a uma única palavra. E quando eu falo prisão, ela tem alguns sentidos nessa única palavra. Ela desperta em nós o quê? Justiça, mas também injustiça. Quem nunca ouviu uma história de alguém que está preso que foi preso de maneira injusta? Quem nunca se comoveu com a história de alguém que ficou anos e anos preso? Esse fato ocorre muito nos Estados Unidos. Você vai pesquisar e você vai ver que tem muitas pessoas que estavam presas, e depois de anos de prisão, foi comprovada a sua inocência. Então, prisão é algo que me remete a viver essa polissemia, né? Porque tem muitos sentidos. Alguns, quando vê alguém ser preso, tem um sentimento que fui vingado. Outros, quando olha uma mãe olhando o filho na prisão e não tem certeza do que aconteceu, se sente injustiçado. Então, são muitos sentimentos que tem a palavra prisão. Mas só que hoje eu quero falar com os irmãos no sentido mais filosófico. Por quê? Porque prisão aqui tem mais a ver com liberdade. Porque nós vamos ver lá na frente que a prisão, quando se trata de nós, que somos livres em Jesus, o sentido maior quando se reforma essa porta para a nossa vida, é saber que essa mesma porta que prende, que se fecha e traz prisão, é a mesma porta que se abre para trazer a liberdade. E nós nos consideramos livres, a Bíblia fala isso. Nós vamos citar alguns versículos. Se você trouxe papel e caneta, você fica esperto que tem muito texto hoje, né? Em 30 minutos nós vamos ler muitos textos hoje. Mas por que filosófico? Porque olhar no sentido de prisão como uma coisa ruim é também olhar para quem está de dentro quando sai, dá aquele alívio de liberdade. Então reformar essa porta é importante demais, inclusive para nós lembrarmos que nós fomos livres. Essa porta tem um historiador muito famoso, né? Mas o pessoal gosta de estudar, Lucão, Marco Júnior, pessoal, né? Chamado Flávio Joséfo. Ele fala que a prisão ela era bem próxima ao palácio do rei, por causa da velocidade dos vereditos que o rei dava. A proximidade é para que o rei pudesse fazer os vereditos, principalmente de presos políticos. Ele dava a sentença de maneira mais rápida, estava ali perto, ele resolvia, ou libertava, ou matava, ou fazia o que tinha que fazer. E essa prisão ficava ali perto, no cunho histórico dessa porta. Mas só que você vê essa porta e tratá-la só como justiça, você não vai encaixar na sua cabeça. Porque essa porta também é injustiça. É para quando você lembrar que você foi injustiçado. Quer ver uma coisa? Abre comigo Jeremias capítulo 32. Não sei se separei o texto aqui, mas lembrei aqui. Jeremias capítulo 32. É do verso 1 em diante. Eu não separei aqui não o texto, mas eu vou só para lembrar aqui. Jeremias capítulo 32, do verso 1 ao verso 3. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Versículo 2. Ora, neste tempo o exército do rei de Babilônia, cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, na prisão, na porta da prisão, da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará. Você vê que essa porta, sendo restaurada, também para falar sobre injustiça. Alguém que profetiza em nome do Senhor e dá um decreto em nome do Senhor, e é preso por causa desse decreto, se torna algo injusto.
Porque se a minha missão é ser um profeta, eu não tenho que agradar o rei. Mas todas as vezes que nós somos profetas de Deus de verdade e não agradamos o homem, automaticamente nós entramos em algumas prisões. Nós temos alguns cercos ao nosso lado, ao contrário dos profetas de hoje. Os profetas de hoje, o que move esses profetas de hoje é o dinheiro. Eles profetizam falsamente, eles vão lá, e vocês sabem dessa história, eu não estou aqui para passar pano quente, né? Conhece a história da pessoa, vai lá no Facebook, histórico, onde mora, etc e tal, entrega uma profecia, e no final, eu participei de culto assim. Eu toquei em culto, eu e minha esposa, participamos do culto assim. No final que ele fala um monte de revelação, que não tem nada de revelação, né? A pessoa é casada, o problema é dela, mas e aí? Ah, você não mora em tal lugar, você é casado? Deus te deu uma vitória hoje. Ele estende uma bandeira, e nessa bandeira ele começa a pedir oferta. E essa oferta ele fecha, bota num carro e vai embora. Esses profetas são prostitutos de culto. Não são profetas. Porque o profeta que fala a verdade é o profeta que sabe que a porta da prisão pode ser um caminho para si mesmo. E isso por causa da injustiça. Irmãos, tem um texto de 2 Reis, também que eu não guardei aqui, não botei aqui, né? Eu não vou lembrar, mas é 2 Reis, versículo 22. Depois você lê a nota, depois você lê o texto. 1 Reis, capítulo 22, narra sobre um profeta chamado Micaías. Esse profeta Micaías é o seguinte: ele está na dele tranquilo, e 400 profetas de Baal, eles profetizam a favor de Acabe. Acabe está com Josafá, eles estão ali, está tudo bem. Não, pode ir guerrear, pode ir à guerra porque a vitória é sua. Aí o rei fala o seguinte para Acabe, outro rei fala para Acabe: vem cá, mas porventura não tem outro profeta? Acabe fala o seguinte: tem um profeta aí, que sempre fala coisa ruim para mim. E esse rei fala o seguinte: então chama ele, vamos ver o que ele vai falar. Irmãos, quando chegam a Micaías e vão falar com ele o seguinte: ó, você vai lá para falar com Acabe e Josafá, só que quando você chegar lá, você precisa falar o que os outros falaram. 400 homens já profetizaram que ele vai se dar bem na guerra. Micaías, ele fala: tudo bem, fazer o quê? Vamos embora. Micaías chega diante do rei, o texto fala isso, e aí ele fala o seguinte: tá bom, pode ir, porque você vai conseguir ganhar. Mas alguma coisa incomoda Acabe. Acabe fala para ele o seguinte: vem cá, por que tu não me dizes a verdade? Porque o profeta não consegue mentir. O profeta ele não consegue falar uma coisa e viver outra. É chamado de logorreia, essa é a palavra, ou logomania. Aquele que fala demais, ou aquele que fala o que não vive. Hoje eu estou bem em português, né? Hoje estou bem, glória a Deus. É a pessoa que fala demais, ou então, para simplificar, o hipócrita, que fala o que se deve fazer e não se faz o que ele mesmo fala. Só que quando o rei, ele indaga Micaías e pergunta o seguinte: ô Micaías, por que tu não me fala a verdade? Aí Micaías, calma aí, agora tudo bem. Já que o senhor me perguntou, eis que eu vejo as ovelhas de Israel espalhadas. Em outras palavras, ele fala o seguinte: você vai morrer. Se você for para essa guerra, você vai morrer. Acabe fica irritadíssimo. Leia esse texto, que o texto é maravilhoso demais. Acabe fica irritadíssimo, fala o seguinte: ó, pega Micaías e prenda ele, coloque ele na prisão. Mas o cara não fez nada, pelo contrário, ele queria até falar como os outros falaram. Mas só que o profeta não tem que falar aquilo que agrada o rei. O profeta não tem que falar aquilo que agrada o povo. O pregador não tem que falar coisas para massagear, porque o pregador, antes de pregar, ele já foi confrontado. Então, falar sobre a porta da prisão é falar sobre as minhas prisões também. E essa porta precisa ser restaurada porque é da justiça e da injustiça, é da prisão e é da liberdade. Micaías é preso. Resumindo a história, Acabe vai para a guerra. Mas só que Acabe fala o seguinte: ó, quando eu voltar, eu vou resolver com esse cara. Deixa ele aí que eu vou resolver com ele. Só que Acabe, quando vai para a guerra, o que ele faz? Ele dá um migué. Ele bota a roupa dos soldados para ninguém conhecer ele. Tipo assim, eu vou lá e vou voltar e ninguém vai me reconhecer, amém? Fico lá atrás, né? Tá com umas flechas, sabe o que ele pensou na vida dele? Fico lá atrás, não vou morrer, vou voltar, e esse Micaías vai ser envergonhado.
O texto fala exatamente assim. E quando Acabe estava guerreando contra os outros, algum soldado do outro lado, de maneira despretensiosa, ele estica o seu arco e joga ao léu. Joga a flecha para o alto. Onde que a flecha pega? Aqui, ó, em Acabe. Acabe com couraça, Acabe com roupa de soldado, bem protegido, mas todas as pessoas que duvidam de Deus e tentam aprisionar a verdade, deixam uma brecha. O texto fala que Acabe morre. Mas não se esqueça você que a prisão, quem está na prisão? O profeta que disse a verdade. Então você vai falar assim essa noite, mas pastor, eu não quero restaurar essa porta, porque essa porta pode trazer alguns prejuízos, pode danificar a minha vida. Entenda o seguinte, você precisa e eu preciso reformar essa porta, porque a verdade sempre prevalece. Porque quando somos instrumentos de Deus, de alguma forma Ele vai te mostrar que Ele continua sendo Deus e Ele está do lado da verdade. Não tenha medo você dessa porta da prisão, porque a prisão que é injustiça para uns, é justiça para outros. Não é de uma forma aleatória que Ele constrói, que ele reforma essa porta. Essa porta ficava exatamente no lugar onde o rei dava o veredito. O interessante é que existem alguns tipos de prisões e uma variedade de significados. Nós falamos sobre 2 profetas que falaram a verdade, confrontaram grandes e foram presos, mas não voltaram atrás da verdade. Ou seja, a porta da prisão não pode nos assustar. A porta da prisão não pode assustar eu e você. Devemos entender que essa porta precisa ser restaurada sem medo, porque a mesma porta que se é fechada, ela um dia vai ser aberta. Você declara em nome de Jesus que alguns que você vê hoje que estão presos, eles sairão livres. A porta da prisão, ela tem muitos significados. Vemos aqui essa prisão desses 2 profetas, e eu fiquei assim, eu não botei aqui, mas quando me vem à mente, eu fico confrontado, porque a responsabilidade desses profetas é com a verdade. E tem gente que não tem responsabilidade com a verdade por causa de medo de prisão. Tem gente que perde a sua responsabilidade como profeta, como discípulo de Jesus, porque tem medo de prisões. Essa porta restaurada não é para amedrontar eu e você. Essa porta é estabelecida porque ela tem algo profético. Por isso que eu comecei dizendo que ela tem muito mais a ver com libertação. Irmãos, ninguém prende a verdade. Você lembra de João Batista? João Batista preso lá, ele fala o seguinte, chama os seus discípulos e fala o seguinte, pergunta para Jesus se ele é o Messias. Você vê o que está acontecendo aqui? Essa frase que está acontecendo, o que acontece aqui nessa frase? É João Batista, o profeta, preso, mas a verdade livre. Jesus está livre. Então o profeta não tem que ter medo de prisão, porque por mais que prenda você, a verdade sempre estará livre. Tem um texto mal usado, eu vou encerrar com esse texto, que nós usamos, principalmente durante eleições, o ex-presidente falava muito sobre, e alguns pastores reproduzem esse versículo, no cunho sobre verdade libertará, que nada tem a ver com as verdades de politicagem, assim como as verdades em Cristo. Eu vou terminar com esse texto para poder falar. Você vê o quanto é bom sermos livres. Nós somos livres, mas não se esqueça, o que nos aprisiona, o que pode nos aprisionar novamente, são nossos pecados e nossos erros. Tem um texto de Gálatas, capítulo 5, verso 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. É aquela velha frase, você tem liberdade, mas não confunda com libertinagem. Sempre ouvimos isso. E é o que Deus faz desde o princípio. Quando Ele chama Moisés, Ele fala: Moisés, pode vir, mas tira a sandália. Tem um mais. O lugar que você pisa é santo. Nós precisamos ver o que é liberdade
onde a minha liberdade pode influenciar para que o outro seja aprisionado. Pastor, como assim, irmãos? Nós estamos num tempo hoje que nós estamos livres demais. Irmã Celi, me desculpe, tá? Eu sei que a irmã da época que a gente era preso demais. Mas nós estamos hoje, é muita liberdade. Alguém que quer liberdade hoje, começa a discutir, sabe, assuntos que não tem que discutir mais. Eu não respondo mais jovem adolescente sobre tatuagem, não respondo mais. Quer uma resposta sobre tatuagem? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, alguma virtude, e se há louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazei. Paulo está falando o seguinte: olha, eu sou exemplo. Aí a pessoa que quer muita liberdade começa a achar o defeito da igreja, no pastor que não aceita tatuagem, no pastor que não aceita. Eu não falo sobre isso, para ele é seu, o corpo é seu. É que eu tenho medo, né, irmão? Eu tenho medo, senão eu vou botar aqui um ponto de final aqui, só um pontinho lá do medo, né? Eu digo, meu filho, Helder, Lucas, pai, eu vou fazer tatuagem, vai lá. Daqui a pouco me ligaram lá do estúdio, não foi, Lani? Vem aqui buscar o Lucas, quebrou o computador, desmaiou. O menino, ele desmaia se tomar uma injeção nas nádegas, desmaia mesmo, a boca fica branca, aí foi fazer tatuagem. Aí fui buscar ele, todo mundo assim rindo, né? O cara é triste porque quebrou o computador dele, né? Mas todo mundo assim, eu vou falar o quê? Tem outros que ficam brigando por causa de vinho, irmãos. Vou falar porque na prisão eu posso de repente comer uma quentinha, né? E um dinheirinho para a esposa. Vou falar uma coisa para você em nome de Jesus. É tanta palhaçada que a gente não se preocupa que a nossa liberdade pode arrebentar com o outro. Alguns pegam o texto de Timóteo, quando Paulo fala o seguinte: ó, você quando beber água, bebe um pouquinho também de vinho. No grego é óvile. Sabe por que ele falava assim? Sabe por que ele falava isso? Porque naquela época, a água, ele estava em Éfeso, a água ali era carregada de álcane. Então o vinho tirava o desconforto. Mas só que essa palavra, no grego, não é definitivamente com fermento. O vinho tem um processo. Não tem um processo? Ele é antes, ele é durante e ele é depois. Ele é colocado no odre. Aí o odre faz o que? Ele incha, fermentando, e aí quando desincha, aí você pode beber. Não deve beber. É o vinho. É o processo que era naquela época. E esse processo, essa palavra grega, não dá o sentido dele pronto. A gente não pode dizer que é. E outra coisa, ele não fala para você beber vinho, ele fala para Timóteo beber um pouquinho. E alguns pegam. Agora tem um texto muito interessante, isso ninguém fala, de Provérbios, que fala assim: ó, você quando é dado ao vinho, no final do copo tem uma serpente que pode te picar. Já viu esse texto? Alguém já viu? Vamos lá então? Acho que essa ceia você já viu já. Provérbios 22, 30 e diante, vamos lá? Provérbios 22, 30 e diante. Está triste, Lucão? Por causa do vinho? Não, né? Glória a Deus. Provérbios 22, 30. Vamos ler comigo aqui? Hoje eu tenho muito. Vamos embora, eu quero. Provérbios 22, do 30 em diante. Deu ruim? Não é o quê? Não tem provérbios? Provérbios 23 que eu falei, 30 em diante. Vocês não estão ouvindo não, gente? Está conversando aí na mídia? Ô, Deinha? Falei 23, pô. Aqui no coração eu falei 23, entendeu? Na boca saiu. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como a víbora morderá. Último versículo, vamos lá.
Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Aí você acha que, como meu pastor, eu vou te aconselhar a tomar um vinhozinho? Eu tinha uma mãe alcoólatra em casa, que não começou com cachaça não, começou com um negocinho pequenininho, um bicozinho numa cerveja. Depois dormia na rua, porque não conseguia controlar. Não é porque você controla que acha que todo mundo vai controlar. A sua liberdade, ela pode afetar e muito na prisão dos outros. Então, em nome de Jesus, não vem com esse papo furado que mas o vinho é medicinal. Tu toma como medicamento ou você é cachaceiro mesmo? Eu fico, indignado, porque a nossa missão como servos de Deus é fazer com que os outros tenham liberdade em Cristo e não nas coisas desse mundo. Aí tu acha que eu vou ficar discutindo esse papo furado? Porque eu sei que tem pessoas nessa prisão. É nossa responsabilidade em nome de Jesus. A nossa responsabilidade é falar sobre céu. E as pessoas, ficam usando o púlpito, ficam usando os cantinhos aí, a cara dos outros, para pegar texto que não tem nada a ver, para justificar a sua sem-vergonhice de ser cachaceiro. Irmãos, em nome de Jesus, eu tive uma mãe que sofreu anos e anos. Tem pessoas que, se começar com o golezinho, não conseguem mais parar. Então, ao invés de aconselhar a tomar um vinhozinho, aconselho a orar, jejuar, dobrar o joelho, ter comunhão, vir aos cultos, participar da EBD, participar do pequeno grupo. A nossa missão é essa. O meu limite não é o seu limite. Tem prisão que é sua, que não é minha, e tem minha que não é sua. Essa porta restaurada me faz pensar não só na minha liberdade, mas na prisão de outros. Quando você está bebendo lá, vou te falar uma coisa. O sábio fala o seguinte, tem uma cobra que pode te picar no fundo dele. Mas quero falar de Timóteo. Deixa eu dar uma respirada em nome de Jesus, dá raiva, né, irmãos? Dá raiva. Dá raiva porque o tempo estou falando de Bíblia, estou falando de Jesus. A pessoa quer justificar algumas coisas para fazer parte da igreja. Gente, não é possível que uma igreja ensine alguma coisa de ruim para alguém. Uma igreja comprometida com a palavra não pode ensinar nada de ruim para ninguém. Porque a vida em Jesus é ser perseguido. A vida em Jesus é tentar destruir Ele. A vida em Jesus é rumo ao céu, é renúncia, é mudança. Mas se eu não quero renunciar, eu começo a falar um monte de bobagem. Essa porta da prisão me faz refletir, me faz não ignorar aquilo que pode ser a prisão de outros. Eu restauro essa porta dizendo o seguinte, eu não estou lá por causa desse motivo, mas de repente alguém pode estar por causa desse motivo. Você lembra que nós estudamos aqui em 1 Carta aos Coríntios? Lembra disso? Olha o que Paulo fala, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 8, do verso 9 em diante. Você está anotando? Anota aí, amém? Vou falar esse texto aqui, por que eu vou falar esse texto aqui para vocês? Eu tinha um amigo que ele foi na modinha. Aí o que ele fez? Ele botou a foto dele e da esposa no banner. Já viu isso já, irmão? Ninguém viu isso não, né? Graças a Deus, né? A foto do pastor e da pastora no banner assim lá na frente, né? Aí devagarzinho tá assim, Jesus, lá pequenininho, né? A foto do candongo lá, grandão. Lá em Rocha Mineiro tinha um. E pior que o bicho é feio, né? Mas tudo bem, quer espantar, amém. Mas estava lá ele, né? Pastor falando que era pastor presidente. Cabia 3 pessoas na igreja, mas tudo bem. O banner é maior do que a igreja. Vaidade. Aí esse meu amigo foi contestado. Foi confrontado por uma pessoa que foi visitar a igreja dele. Falou o seguinte, pastor, gostei muito da sua igreja. Mas vou falar uma coisa de coração para o irmão, vou abrir o coração. Aquela foto sua lá fora me incomodou. Não tem um versículo bíblico, só os dias dos cultos, e está a sua foto enorme lá fora. O pastor falou que esse banner custou R$1.000 na época. Ele não falou nada, ficou quieto. Quando o irmão saiu, ele foi lá, arrancou o banner e mandou fazer outro, só com o nome de Jesus e os dias de culto. E baseado nesse texto que nós vamos ler agora, por que ele fez isso? 1 Coríntios capítulo 8, verso 9 em diante. Vede, que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti,
que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Olha agora o versículo 13. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. É eu saber que a minha porta da prisão é restaurada, não quer dizer só a respeito a mim, mas ao outro também. Paulo fala exatamente isso, ó. Se for para não escandalizar, eu não preciso fazer. Fala a verdade, irmãos. Sábado agora eu casei minha irmã. Festa linda. Linda, linda. Se eu postasse uma foto lá com uma taça de vinho, irmã Celi, calma. Olha só, irmã Celi, eu coloquei o si na frente. A irmã Celi estava ali já digitando, reunião de assembleia extraordinária. Se eu postasse lá uma taça de vinho, os irmãos acham que não ia escandalizar? Paulo fala o seguinte, ó, o texto de Coríntios é sobre um monte de coisas, e uma sobre as carnes sacrificadas, ou compradas ou comidas. Mas se for para não escandalizar o outro, olha como ele começa, mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escandalosa. Ó, a sua liberdade, ela não pode ser de uma maneira que escandalize o outro. Isso é o cuidado. E de saber que tem os mais fracos que têm as suas prisões. E eu preciso cuidar desses. É o que o Paulo está dizendo. Não é viver a sua vida baseado só na sua fé e achar que está tudo bem, que o outro suporta o que você suporta. É por isso que tem um monte de igreja, gente afastada do caminho do Senhor. É que a gente discute o que não tem que discutir e não faz o que tem que fazer. Agora, para encerrar, por que eu falei que essa porta é a porta da liberdade? O texto de João, capítulo 8, muito conhecido, versículo 32, fala o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para você gravar e levar para sua casa. Sobre essa liberdade, o versículo 36 responde o 32. Olha o que diz o versículo 36, do verso 32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente. E a gente tem esperança e texto, sabe, por um monte de coisa. Ah, fulano roubou, que você é verdade. Que você é verdade. Mas quem vai libertar não vai ser Bolsonaro. Quem vai libertar não vai ser outro presidente, não. Sobre essa liberdade, irmãos, entenda em nome de Jesus. O texto está falando exclusivamente sobre um Cristo que nos liberta dessa prisão. A porta da prisão era ali como referência. Um dia eu fui preso e hoje eu sou livre por Cristo. Porque verdadeiramente Ele me libertou. E eu não tenho mais medo da prisão, porque eu ando com Ele. A expressão de liberdade para nós é uma liberdade que nós não conseguimos, que nenhum outro juiz pode dar como absolvido pelos seus pecados. É só Deus que pode, nos dar o decreto de liberdade por causa do sacrifício de Jesus. Quando eu vejo essa porta, é necessário, porque essa porta me repete não a prisão que eu posso estar, mas a libertação que Ele fez na minha vida, e eu sou livre. E essa liberdade requer responsabilidade. Não é para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Então o texto fala, você vai conhecer a verdade vai te libertar, mas pois só se o Filho, se Ele nos libertar, essa prisão não terá mais sentido para nós, mas é uma referência de que só Deus pode nos libertar. Amém, irmãos? Quero muito que você fique com essa porta, a porta da prisão, que para nós hoje é a porta da liberdade. E só Cristo para fazer isso por nós. E só Cristo com o seu amor. Por isso que eu falo para os irmãos, não adianta a gente querer galgar alguma coisa para a gente ter nome, nada disso.
se o que nós fizermos apontar para Jesus é o suficiente. Eu vou saber que toda a mensagem pregada é para a mudança da vida própria e da vida dos outros. Todos os louvores que nós cantarmos é para que a igreja sinta o que nós sentimos. Todas as vezes que nós viermos à casa do Senhor, é para falar o quanto nós somos gratos a Ele, a importância da comunhão. E para mim tanto faz se é feriado, se é domingo de manhã, se é domingo à noite, se é quarta à noite. Estar aqui é porque Ele já me livrou, é porque essa porta já foi aberta. Eu sou livre para entrar por essas portas e dizer: eu sou livre. Por isso que toda a nossa vida Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Curva tua cabeça em nome de Jesus. Sabe o som? Agradeço a Deus pela essa liberdade. Pai Deus, muito obrigado, porque essa é a verdade. Eu fui livre. Ao único que é digno de receber, diga, a honra e a glória, a força e o... Diga ao Rei eterno, imortal, invisível. Fique de pé, diga ao único, repita comigo, louve ao Senhor, vem. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, a Ele ministramos. Diga, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos diga, coroamos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Deus, nós Te louvamos, ó Pai, porque somos livres. Nós Te louvamos, ó Deus, porque não temos mais medo de prisões. Te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos que a nossa liberdade é porque o Seu Filho nos libertou. Muito obrigado, Jesus. Que quando nós restaurarmos essa porta nessa noite, nós possamos lembrar sobre cada coisa que foi dita em nome de Jesus. Para que possamos viver, ó Deus, a Tua vida. Para que possamos, Deus, viver a Tua vontade. E sermos livres de verdade, ó Deus. Sem hipocrisia.
sem vãs repetições, ó Pai, sem querer, ó Deus, fazer média com as pessoas, mas usufruir de uma liberdade real no Senhor. Deus, muito obrigado. A sua palavra é viva e eficaz. Nós possamos a cada dia, amado Deus, sermos gratos porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia, ó Deus, a trilharmos o caminho da sua palavra. Tira de nós tudo que não provém do Senhor, Deus. Tira de nós todo o desejo de voltar às prisões. Tira de nós, Deus, todo o pecado que nos ameaça a viver novamente as prisões, ó Deus, que possa ser real a nossa libertação. Que seja Jesus que venha nos libertar. Que seja Jesus que tenha nos libertado, ó Deus, e que essa realidade nos faça caminhar com o Senhor, e que essa realidade, ó Deus, seja a restauração de uma porta, ó Deus, que tem um significado profundo, que é sobre uma prisão, mas que eu fui livre. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco. Nós pedimos graça, nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Aplauda Jesus.